que aconteceu? Aê, agora sim. Ai, ai, aí sim, Fer, Enfim, né? eu Boa acho, noite na a verdade, que todos. fazia. Boa noite, pessoal. Acho que fazia muito tempo que eu não fazia live e precisei atualizar o aplicativo. Ah, então tá. Eu tentei de todas as formas, eu não estava conseguindo também. Aí falava que expirava, falava do aplicativo, enfim. Vamos lá, Pois a gente vai é, usar mais vezes. foi para dar um pouquinho de emoção, né, para o pessoal aqui, É, a gente poder conversar com um assunto que inicialmente eu gosto muito, né, tenho uma familiaridade incrível com esse tema, assim. E é sempre uma alegria, né, estar com vocês, como bom, escritório de advocacia, que eu acho que tem tudo a ver esse tema, né? Saúde e é, direitos. bom, vou apresentar aqui rapidinho, né? É, meu nome é Gabriela, eu sou advogada, né? Trabalho desde 2013 e na defesa de direitos, né? E principalmente, né, com a questão da saúde. Então, assim, a saúde é um conceito muito amplo, né? E no nosso perfil do escritório, que hoje a gente está usando o meu pessoal, mas no perfil do escritório a gente vem trabalhando essas lives de prevenção, né? Às doenças, né? E até quais são as políticas existentes, né, que previnem e o que a gente, como sociedade civil, também consegue fazer para auxiliar, né, nessa prevenção. E o tema de hoje, né, é segurança alimentar e nutricional. E ninguém melhor, né, para a gente conversar do que a Fer, que além de nutricionista, assim, ela coloca amor em tudo, né? Essa pitadinha dela é muito especial, né? Então o convite foi a dedo, né? Acredito muito no trabalho dela, na competência dessa querida. Pode Obrigada, se Gabi. apresentar. Imagina, Obrigada. E Fer. como a Gabi disse, né? Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, quem está aí me acompanhando é os clientes, né, do escritório de Dote Nakamura. Uma grande alegria, um grande prazer estar aqui para falar de um tema que eu tanto gosto, né? Tanto amo e tenho um carinho especial. E por curiosidade aqui, só para vocês terem ideia, quando a Gabi me convidou para falar desse tema, eu fiquei muito surpresa, porque dificilmente, né, outras empresas têm um olhar com o profissional nutricionista, um olhar além de um profissional que atua ali como algo, como um profissional que vai contribuir para um processo de emagrecimento, né? Então isso me trouxe muita alegria, né, de uma visão realmente muito completa do que é o significado como saúde. Ô, Gabi, você acha que a gente tira os comentários para ficar mais fácil ou a gente deixa o pessoal participar? A gente não tinha combinado isso antes? Olha, eu acho que assim, até pode deixar, Fer, que na parte gravada depois a gente não tem os comentários. Então, se as pessoas quiserem se manifestar, acho que enriquece muito, né, a nossa conversa. Se quiser deixar, Eu adoro. tô te vendo e tô respondendo enquanto isso. Ah, então beleza. Então, voltando, né, na minha apresentação, dessa alegria, desse convite, né, em falar sobre saúde, né, de uma forma muito mais ampla, né, que é o contexto que envolve o contexto de segurança alimentar e nutricional, me trouxe realmente muita alegria. Então, eu estou assim, fazendo festa aqui, interior de emoções, e de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu sei. Então, me apresentando, né? Eu entrei na graduação em 2007 na Universidade Federal de Alfenas e de lá para cá foi um dos primeiros contatos que eu tive com essa temática, né, de segurança alimentar e nutricional, e participei de vários projetos correlacionados a essa temática. Então, meu carinho vem de muitos anos, né, quase mais de 10 anos, né? E é sempre muita satisfação poder contribuir com um olhar, né, relacionado à participação popular de políticas públicas eficientes, principalmente no momento que a gente está vivenciando agora, que é essa crise, né, sanitária no mundo inteiro, da pandemia. Muito bem, Fer. Só para contextualizar, né, a segurança alimentar e nutricional, ela não veio assim tão facilmente, né, na nossa, nos nossos direitos, né, foi uma conquista que a gente
teve ao longo de uma Constituição, né? A Constituição de 88, ela traz os direitos fundamentais, mas não elenca o direito à alimentação, né? Então, ela vem mesmo de uma emenda constitucional de 2010. Então, assim, para o direito isso é muito recente, É né? muito Para a recente. questão de efetividade de políticas públicas, isso é muito recente, né? E aí, né, a Fer vai poder contar um pouquinho mais sobre isso e sobre os retrocessos que nós tivemos, né? Mas como a Fer já me lembrou hoje que a gente não vai ficar em retrocesso, né, Fer? A gente vai seguir a vida para frente para ver o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, né? É, então, assim, esse tema, né, é uma conquista nossa, é uma conquista que a gente teve ao longo dos anos de direitos, né? Quando a gente fala em saúde, a saúde... Oi, Helena! A Helena gosta de participar no meu canal. Adoro, pode participar, Helena. Quando a gente fala quando a gente fala em saúde, em alimentação, vai muito além de se alimentar, né, de comer, porque muita gente come, né, uma vez por dia, mas come, mas não quer dizer só isso, né, o conceito ele é tão amplo, né, ele também abarca a nutrição, né, Exatamente. enfim, eu acho que agora é com você, Fer. Vamos compartilhar aqui. Quem quiser, né, deixar algum comentário aí para participar desse momento tão enriquecedor, né? E que, como eu disse nas chamadas que eu fiz, né, convidando o pessoal para participar ao vivo aqui com a gente, é um tema que tem um nome comprido, né? Segurança alimentar e nutricional, que na maioria das vezes, tendo esse primeiro contato, assusta um pouco e acha que a gente não tem nada a ver, né, no contexto do nosso diário do dia a dia. E o que eu quero trazer aqui é uma aproximação, né, de conceitos, de significados, para que você compreenda, né, a partir de agora, isso, claro, se fizer sentido para você, que isso está totalmente no nosso dia a dia, no ar que a gente respira, entre outras coisas, né? Então, falar de saúde, Gabi, realmente é isso, né? Não, a gente jamais a gente tem que pensar que saúde é apenas o contrário de não, né, de doença, né? Não significa apenas não estar doente, né? Então envolve todo um contexto social, cultural, ambiental, então realmente emocional, né, psicológico. Hoje eu quero a todo momento trazer essa proximidade que eu disse anteriormente desse nosso encontro, dando exemplos do que a gente vive, né? Então a gente vive num contexto hoje de uma instabilidade emocional e mental, né? De não saúde mental, que é o que a gente está vivenciando agora, decorrente da pandemia, né? Do momento que a gente está vivenciando. Então, resgatar mesmo ou informar para quem não teve ainda esse contato do significado do que é saúde e do que é segurança alimentar e nutricional. E como eu gosto muito de desafios, né? Eu vou aproveitar aqui, e se alguém tiver, né, ou foi a primeira vez que teve contato com esse tema, né, segurança alimentar e nutricional, qual a ideia que você tem quando você escuta esse tema ou esse nome, né, de segurança? Pode ser você, Gabi, também, se alguém quiser participar aí. Bom, O que te remete, assim? O que você acha que é não estar seguro? Em qual... quando a gente pensa em insegurança, no seu tema, insegurança alimentar, a gente pensa na fome. Eu acho que o meu primeiro pensamento que vem à mente é a fome, né? Que mais me preocupa, né? Sim, e engraçado, Gabi, que quando eu estava lá, eu entrei na universidade com 21 anos, quando eu não tinha tido contato ainda com esse tema. E quando eu tive o primeiro contato, eu falei, se não é seguro, é porque deve estar correlacionado a alguma parte microbiológica, né, do alimento. Então, às vezes é um alimento contaminado, ou que não vai estar seguro para as pessoas consumirem ele. E depois eu me surpreendi, como eu já disse aqui no início para vocês, que é muito mais amplo do que microbiologia, é muito mais amplo de ter o acesso ou não ao alimento, né? Esse contexto de segurança alimentar e nutricional. Então, começando aqui com vocês, só para a gente ter mais ou menos uma ideia da complexidade, mas ao mesmo tempo eu comentei com a Gabi hoje, no particular, que eu quero trazer muita leveza para esse tema, e eu tenho certeza que
não tem como eu não comentar aqui com vocês sobre isso, né? E eu disse também no começo, que se fosse às vezes a temática aqui, né? Venha com a gente fazer 21 dias de detox, né? Possivelmente teria uma galera aqui interessada. Mas pensando em segurança alimentar e nutricional, em políticas públicas, né? Em direitos, né, sociais, direitos constitucionais, você acaba, né, entendendo bem melhor do que eu, às vezes não chama muita atenção. Mas eu acho que passou do momento, né, do profissional de saúde, independente se é psicólogo, se é nutricionista, se é o próprio médico, né, outros profissionais de saúde, lidar com essa temática com obscuridade, sabe? A gente tem que encarar de frente para que a realidade do nosso mundo, né, do nosso país, mude, porque realmente não dá mais para aceitar que as pessoas estejam vivenciando no momento de insegurança alimentar. E quando a gente fala de insegurança alimentar, ou ao contrário disso, né, segurança alimentar e nutricional, vai desde daquela família ou daquele agricultor que planta até o processo de chegar o alimento na sua casa, né? E se nesse meio caminho tiver qualquer processo de instabilidade, de insegurança, isso leva como é que eu falo? Ao consumidor final estar numa situação de insegurança. Até queria pontuar, assim, para quem reparou nos jornais, né, correntes, o que mais cresceu durante a pandemia foi o agro, né? Sim. Né? Conjuntamente com a fome. Então, esse sair de lá da plantação e chegar na mesa, não necessariamente significa, né, que você produzir muito, você tem um consumidor final. Enfim, é só para ilustrar, né? Porque é uma desigualdade que a gente viu muito nessa pandemia, que cresceu demais, né? Exatamente, né? Que incoerência. Como é que o agro cresce tanto, né? E a gente vive numa situação de insegurança alimentar e nutricional. E eu sou uma pessoa cheia de detalhes, eu adoro contextualizar tudo que, para fazer sentido para mim, né, no meu raciocínio, contextualizar a parte histórica, né, de tudo isso, dessas conquistas, dessas políticas públicas, e que você disse aqui no início, né, desse nosso encontro, que estamos vivenciando realmente um momento de retrocessos, né? Então foram várias conquistas que iniciaram. Eu vou dar uns tópicos assim dessa parte histórica. Se tiver algum historiador aí que quiser me ajudar ou me corrigir, né? Tô super aberta aqui, flexível para isso, tá bom? Mas pelo que você me contou, e se a gente for fazer uma comparação, daqui a pouco eu volto para a parte histórica. Se a gente for fazer uma comparação, né, dessa incoerência, como é que o agro cresce tanto, né, e a gente vive numa situação de insegurança alimentar e nutricional, foi algo muito parecido na época da Revolução Verde, né, na qual tinha-se essa discussão, né, que era importante aplicar-se, né, essa revolução para matar a fome. E a fome não acabou. Sim, não. Porque é muito mais, né? Muito mais. E a mesma coisa, fazendo assim, às vezes, uma contextualização com o meu trabalho e para a gente fazer link, né, de várias outras coisas, para não ficar tão só focado, apesar de ser um tema muito amplo, que acho que dificilmente a gente fica num foco, é a mesma coisa da obesidade, né? Como se tem tantas estratégias nutricionais, né, eficientes, né, como aparecem tantas dietas, né, agora é a vez, né, do detox, agora é a vez do low carb, agora é a vez do jejum intermitente. Como é que tem tantos milagres, tantas dietas e as pessoas continuam com obesidade, né? Sim, então, assim, sim. tem incoerências e a gente precisa começar a refletir sobre essas incoerências. Né? O que está acontecendo? Né? Mas vamos voltar no processo histórico, né, da segurança alimentar e nutricional e das conquistas que foram feitas, né, pelo povo brasileiro, né? E são conquistas que estão muito ali correlacionadas com a conquista do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que hoje, por conta da pandemia, né, nós somos um país referência, né, nesse contexto do SUS. Lógico, temos muitas dificuldades, temos muitos problemas, né, como assim outras instituições, mas que é eficiente, a gente sabe que funciona, né, que é uma saúde pública. Então, voltando no contexto da segurança alimentar e nutricional, ali na década de 40 existia uma figura fantástica, né, que assim,
muita inspiração para qualquer profissional de saúde. Se você nunca ouviu falar nesse nome, pesquise, né? Que é Josué de Castro, um nordestino fantástico de Recife. Inclusive, sou apaixonada por Recife, por Nordeste, por conta dessa figura, por conta do Paulo Freire, por conta de outras figuras que super me inspiram, assim, sabe, para refletir com uma mente mais aberta, acolhedora e humana, né, humanista. Então, o Josué de Castro, um geógrafo, médico, ele fez medicina, se eu não me engano, em Recife mesmo, e ainda muito jovem ele foi contratado para trabalhar em um hospital, Gabi. E nesse hospital, não, desculpa, não foi hospital, foi uma empresa. Né? Ele atendia os trabalhadores de uma empresa, se eu não me engano, em Recife mesmo, e aí o dono dessa empresa falou, olha, eles estão muito preguiçosos, isso na década de 40, ali 50. Eles são muito preguiçosos, o trabalho não está rendendo, o que está acontecendo? E aí o Josué de Castro, ele pegou e se tocou e falou, olha, esse pessoal está com fome. O problema desses seus colaboradores, desses seus empregados, é a fome. Então foi ele que ele se tocou que aqueles trabalhadores eles estavam numa situação de insegurança alimentar e nutricional. E foi exatamente ali, numa das suas primeiras experiências de trabalho enquanto médico, que ele observou o quanto atrapalha, né? E quanto está correlacionado não só o ato de comer um alimento nutritivo ou não, né? Tudo que está por detrás disso, né? A questão social, entre outros aspectos, né? Ambiental também, que envolve o contexto de segurança alimentar e nutricional. E foi aí nesse momento que ele se sentiu tocado e inspirado, Josué de Castro, para fazer trabalhos de âmbito nacional, né? E foi aí que ele também é escritor e escreveu Geografia da Fome, né? Que foi assim publicado no mundo inteiro, tem traduções em sei lá em quantas línguas e ele é referência aqui no nosso país, né? E no mundo inteiro quando se fala no combate à fome. E aí contando assim, né, um pouquinho desse todo esse processo, e ele fez parte, né, dessa construção dessas políticas públicas correlacionadas à segurança alimentar e nutricional. Então, assim, é muito lindo de ver, de acompanhar, e foi bem assim, naquele contexto histórico, primeiro, Segunda Guerra Mundial, então, ali onde houve né, a necessidade, naquele contexto de guerra, das indústrias alimentícias, né, atuarem ali para que os alimentos durassem mais tempo, para que os soldados né, tivessem acesso a um alimento mais seguro, né, que durasse mais tempo, e ali que começou a industrialização desses alimentos. Mas vale ressaltar que antes disso, antes da Segunda Guerra Mundial, a base nossa alimentar era de alimentos frescos, né? Vegetais, frutas, ali no sítio, né? Na agricultura familiar, quando se tinha, pelo menos é o que meu pai me relata também, meus pais, meus avós, que quando se tinha uma carne, né? Matava um porco e dividia com todo mundo ali ao redor. Né? Então, assim, a base nossa alimentar era dos grãos, arroz, feijão, vegetais, né, os folhosos. Então, aí, com a Segunda Guerra Mundial e com esse olhar de sensibilidade de Josué de Castro, ele viu que tinha necessidade de se combater essa fome, né? Que ele coloca que é como se fosse um inimigo, né? Um grande inimigo invisível, né? Das populações e que envolve também questões sociais, né? Exatamente. E aí começa ali, né? Segunda Guerra Mundial, a industrialização dos alimentos, contexto também geográfico, histórico, né? O êxodo rural. Então, as pessoas deixam o campo, deixam de trabalhar ali com a terra, de ter o próprio sustento, para ir para a cidade, porque né, tinha todo um... Como é que eu uso a palavra? Todo um incentivo, né? Tentando buscar melhorias de vida, tecnologia, entre outras coisas. Então, estima-se hoje, se eu não me engano, que tem no campo hoje, aproximadamente, né, relacionado à agricultura familiar, que é a comida que chega no nosso prato hoje, Gabi, ela é produzida pela agricultura familiar. E aí, contextualizando o que você me falou do agro, né?
que cresceu tanto, mas o que, que o agro produz? O agronegócio, ele Uhum. produz para a gente o arroz? Ele produz para a gente o feijão? Ele produz para a gente a abobrinha, a batata, cenoura, o tomate? Não. O agro produz o quê? A cana-de-açúcar. Você come pratada de açúcar na hora do almoço e do jantar? Não, acho que 1 quilo de açúcar vai um ano aqui em casa. Então, Ai, assim, foi. produz a Sim, cana-de-açúcar, produz o café. Não estou falando, gente, que eu sou a soja. contrária, né, a isso. Produz a soja Uhum. para alimentar nós Uhum. humanos. É culturalmente, né, o brasileiro comer soja? Agora, por Mas conta, né? alimenta as aves, os animais, né? Exatamente. Enfim, são as E para rações. exportação também, né, Gabi? Com certeza, né? E aí, Né? só puxando um pouquinho também desse contexto histórico que eu venho destacando, e aí nessas conquistas, e aí depois veio na década de 70 a ditadura militar, né? E ele sofreu um exílio, né, José de Castro. Mas antes dele sofrer esse exílio, ele conquistou muitas outras coisas, inclusive o CONSEA, né, que era um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, junto com Dom Mauro Morelli. Então tinha uma relação e uma aliança muito forte com a questão também dos padres e da religião também católica, que tinha esse lado mais humanizado, essa parte de contribuição social, né, de ajudar as pessoas, ajuda humanitária. E aí veio Uhum. também acho que vocês devem lembrar, se for mais ou menos da minha idade, eu estou com 34, é, o, o Herbert Souza, não, o Betinho, né, naquela É, campanha gente. contra a fome, lembra? Uhum. Sim. Então, assim, tem algumas figuras políticas que não tem como a gente falar aqui também de segurança alimentar e nutricional sem falar de políticas e de grandes figuras, né, que colocaram como meta, né, essa discussão e o combate à fome no nosso país. E tivemos muitas conquistas, dentre elas o CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no qual contribuía para essa participação popular também, né? Sim. É um dos pilares, né, para que a gente se sinta como, como pertencente a uma sociedade, é esse poder de decisão, né, essa inclusão nossa na decisão. Então, esses conselhos, né, só para a gente fincar bem aqui a necessidade, o porquê a gente fala um conselho é importante, né? Quando a gente faz um conselho, a gente está dando à população voz ativa, né? Quando a gente suprime esse conselho, a gente está tirando a voz, né? O que importa da sociedade, né? Acho que, E o que é enfim, interessante para quem está no poder e que não tem esse objetivo, né, de acabar com a fome ou de um olhar mais humanista, né? E o CONSEA, né, o conselho, e aí depois eles tinham esses conselhos estaduais, e durante a minha graduação, coincidentemente, eu participei por conta desse projeto de extensão que eu participava na faculdade, eu participei de alguns encontros em Belo Horizonte, do Conselho de Minas Gerais, e assim, eu estou até aqui com material ó, de Educação Popular e Segurança Alimentar e Nutricional, no qual eu participei de muitas reuniões, então assim, realmente era efetivo, porque a maioria das vezes das pessoas que têm um distanciamento relacionado à política, né, fala, nada funciona, eu não acredito nesses projetos, entre outras coisas. Então, assim, eu posso te dizer que foi um conselho que realmente, assim, efetivamente discutiu-se, né, e reuniu várias pessoas super especializadas, né, nesse tema e contribuiu com muitas políticas públicas, né, para combater a fome, né? Mas quando a gente também fala em segurança alimentar e nutricional, Gabi, eu queria puxar aqui também a questão de que desde 2019, correlacionando, né, ao novo governo atual, a administração, aumentou-se mais de 100, deve ter ultrapassado 200 com certeza, a liberação de uso de agrotóxicos, né? Que aí, quando a gente às vezes pensa, mas eu não passo fome, eu não conheço ninguém que passa fome, meu vizinho não passa fome. Eu escuto uma vez ou outra, às vezes eu estou na missa ou numa reunião, que às vezes alguém está pedindo, alguém está passando necessidade, aumentou-se muito mais isso na pandemia, né? Esqueci o que eu ia falar. É,
acha que a questão da segurança alimentar e nutricional, né, de estarem seguros é só relacionada à fome, mas não é, né? Então, Uhum. estarmos, né, em contato constante desses vegetais, dessas frutas com agrotóxico, isso nos leva, né, a uma classificação de insegurança alimentar toda a população brasileira. Ou seja, você, por mais que você não passe fome, não conheça ninguém que passa fome, mas por estar, né, tendo acesso à alimentação contaminada com agrotóxicos, você está em uma situação de Sim, insegurança alimentar e nutricional, né? Queria é, puxar aqui. certa, né, certamente, Fer? Até um dos pilares é a sustentabilidade, né? O desafio é transformar esses pequenos produtores em órgãos que realmente possa produzir e comercializar algo que seja seguro, né? O alimento seguro, que ele possa chegar seguro às pessoas, né? Que é uma dificuldade e é muito caro, né? Para quem deseja se alimentar bem, né, com segurança, é caríssimo, né? E aí também já. Assim, até é muito interessante a gente trazer, né? Porque a gente vai aproximar aqui o pessoal que está ouvindo a gente, né, nessa temática, de que sim, existem alternativas para isso e não necessariamente você precisa comprar o orgânico que é vendido nas grandes redes de supermercado, né? E isso intensificou bastante esse vínculo, essa proximidade também da agricultura familiar, desses produtores agroflorestais e também de orgânicos, pequenos realmente produtores, você pode comprar direto com ele. E aí, quando você vê o custo-benefício disso, né, de você não precisar sair da sua casa, você não vai gastar gasolina do seu carro, você não vai perder o tempo que você tem, às vezes, de ficar com a sua família, ou de, né, focar para o seu trabalho. E hoje, por exemplo, eu consumo tenho fornecedores da agricultura familiar e recente também vou ao supermercado e vi que tem coisas muito mais baratas com o agricultor familiar comprando direto com eles do que no supermercado, né? E trazer também o contexto, aqui minha mente vai fazendo assim, viu, gente? Porque depois vocês falam, vai devagar, para um pouquinho que eu paro. Nós estamos vivendo tanto no contexto de segurança alimentar e nutricional, e eu não quero que esse papo aqui fique com a gente no sentido de, tem que ser orgânico, é tudo, como é que eu falo, natureba, chata esse assunto. Não quero que fique assim. Por quê? E só focado em, estamos todos em insegurança alimentar e nutricional por conta de agrotóxico. Nós estamos no momento de insegurança alimentar e nutricional também por conta do aumento dos alimentos, né? Eu não sei se você acompanhou, Gabi, né, recentemente, o quanto tem a previsão de aumento de vendas de um alimento ultraprocessado que é o... Como é que eu vou usar o nome aqui? É o miojo, né? Já estão com previsão de vendas, assim, sei lá, um aumento extraordinário disso, por conta dessa insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, as pessoas estão desempregadas, aí envolve o quê? Questão É barato. política, questão econômica, né? Então envolve tudo, né? Por isso que a gente fala Uhum. que falar de segurança alimentar e nutricional é muito complexo. Então as pessoas perdendo empregos, né? As pessoas Sim. tendo menos renda para comprar aquele alimento, os alimentos estão mais caros, né? Então estamos realmente vivendo num momento de insegurança alimentar e nutricional. Você ia falar alguma coisa de corteio ou não? Não, é que uma pesquisa que foi realizada, acho que no final desse ano, do ano passado, quer dizer, de setembro, dezembro do ano passado, identificou a fome, a questão da fome, muito relacionada à classe média, né? Então, assim, não apenas, né, a pessoas vulneráveis, né, socialmente vulneráveis. Então, ela já atacou a classe média, né? Pessoas que necessitam para ontem da comida, né? Do básico, né? Que é o miojo, né? Porque a venda aumentou de miojo porque o arroz está R$ 25, né? Então, Exatamente. eu acho que toda essa questão, né? Vem à tona, né, Fer? Quando a gente pensa em políticas, né? Quando a gente fala em auxílio emergencial num momento como esse, né? E a falta e o descaso que a gente tem, né? Enfim, a gente está falando de comida, né? Ninguém come com menos de R$ 200 por mês. Uma família Não, inteira não come com isso.
né? Então, certamente, com o desemprego, a esses índices, com a informalidade, né? A gente tem a questão de também os direitos trabalhistas terem sofrido um grande retrocesso a partir de 2017 e que gerou a informalização, né, de muitos trabalhos, né, toda essa questão. Então, é uma série de fatores que aumenta ainda mais a insegurança, porque é multissetorial, né? A gente está falando de algo multissetorial, né? Exatamente, um direito básico, né? Um direito Sim. básico que está sendo negado, né? Massacrado Uhum. em todos os ministérios, né? Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério... Infelizmente. Enfim. Mas eu também comentei hoje com a Gabi que eu queria trazer um pouco de leveza também para esse nosso encontro, né? E Uhum. tentar trazer também um distanciamento com o contexto de terrorismo nutricional, né? Então, Fernanda, você disse que a gente tem que comprar só orgânico agora, essa é a questão do momento da saúde, coisa e tal. Não, né? Até porque existem histórias diferentes, existem contextos diferentes, né? Nós estamos vivendo um momento, né, dessa crise sanitária, pandemia, que nem sempre dá para escolher, né? E existem contextos sociais e econômicos que não existe escolha, né? Não existe escolha. Então, por exemplo, por mais que às vezes as pessoas, então me dá dicas, né, nutricionais, o que eu devo fazer, ou aí geralmente fala, olha, se possível, né, coma alimentos mais frescos, mais caseiros, inclua mais vegetais, mais frutas. Opa, peraí, será que as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de alimento, né? Será que isso é viável ou não? Vamos refletir, profissional da saúde, né? É... E foi uma das coisas, quando você me fez o convite, até coloquei lá no meu Instagram, que será que é de bom tom, né? A gente ficar, para eu trabalhar com alimento, a todo momento postando, né, os alimentos, tem pessoas que não estão tendo acesso, não estão tendo dinheiro para comprar, né, o básico do básico. E existem situações muito diferentes. Então a gente está falando aqui, né, classe média social ou alta, que a elite consegue ir semanalmente no mercado, comprar suas frutas e vegetais. Tem pessoas que não, tem pessoas que fazem a compra do mês e os alimentos são perecíveis, ou às vezes nem dá para comprar. Eu fui no mercado semana passada, a abobrinha estava R$ 9 o quilo. Mais Já caro que tá orgânico. 12. Tá Já tá 12 agora? 12. Só para te atualizar. Então, assim, o que fazer, né? Como trazer leveza para essa É, nossa discussão, né? sim, sim. Eu sou da escolha de que deve haver, sim, participação popular nisso. A gente tem... Estarmos aqui, né, nesse momento discutindo sobre esse assunto é gritar para que outras pessoas que às vezes não é habitual discutir sobre isso, né? Nem passa pela cabeça, a gente fica tão focada, tanta angústia, tanta opressão que a gente está vivendo nessa pandemia que às vezes não passa pela cabeça, né? Mas como, né, lidar no dia a dia com essa situação, né, Gabi? Então, eu acho que chegou o momento agora de nós nos despertarmos também para a união, né? Para doação, Certamente. Certamente. para falar sobre esses assuntos. Então, mas eu não conheço ninguém, como é que eu posso fazer isso, né? Onde é que eu vou doar? Então, assim, tem muitos grupos aqui na nossa cidade, né? Muitos voluntários, né, que atuam em instituições, que a gente pode doar, né, esses alimentos, né? Compartilhar tudo isso. Quem também depois tiver alguma dúvida ou quiser dicas, né, desse pessoal que eu compro, né, da agroecologia, que entrega tudo fresquinho na sua casa, sem agrotóxico, né, que ainda contribui para equilíbrio do meio ambiente, pode também me mandar mensagem lá. Fer, pode compartilhar isso com todos, Vou compartilhar com todo mundo. né? Muito útil. E, e a gente pensar melhor, né, nessa nossa participação política, né, escolher representantes que demonstrem, né, projetos que vão atuar. E contextualizando também a parte histórica, muito recente, talvez por isso a gente esteja nesse boom ainda maior dessa instabilidade, é que em 2019, muito recente, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu, né, comentei, do Josué de Castro, comentei de outras figuras políticas que participaram, né, dessa conquista da saúde nossa, de representatividade,
de ação, né, que vai cobrar, né, os políticos e essas figuras, né, de poder, foi extinta, né? Foi a primeira canetada do nosso atual presidente, ele excluiu esse Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E com isso, né, perdeu-se essa discussão e essa força que era muito efetiva e eficiente para a nossa segurança alimentar e nutricional. E quando a gente fala dessas políticas públicas, Gabi, elas funcionavam de uma maneira tão efetiva, de 2014, né? Não tem como eu falar, como eu falei do atual presidente, mas isso foi uma das metas, né, iniciais do governo Lula, do combate à fome, e elas funcionaram de forma tão eficiente, Gabi, que eles faziam essa comunicação do produtor rural, né, com programas, por exemplo, de escolas estaduais e municipais. Então, se eu não me engano, 30%, tem uma lei na qual 30% do que era produzido pelo produtor, né, o pequeno produtor ali, devia ser comprado dele. Então, fazia essa correlação de compra ali e movimentava a renda Todos. local. E, Sim. né, então, fazia todo esse contexto. As crianças das escolas com as merendas tinham uma alimentação mais fresca, né, mais natural. E infelizmente, com o governo atual, isso tudo foi finalizado, né, com o conselho, principalmente. É, Se alguém é, tiver alguma dúvida aí, também pode mandar, né, Gabi? sim, com certeza. Eu acho que o que a gente queria trazer era basicamente isso, né, Fer, com relação à nossa função também, né, como sociedade, né, entra a questão de doações, entra nós termos um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, né, entra a nossa educação alimentar, né, do que a gente se nutre, né, porque às vezes a gente tem um alimento muito rico e a gente escolhe outras coisas. Foi bem emblemático essa semana. O Instituto Federal de Catanduva, ele tem um projeto agroflorestal e eles, a semana passada, estavam colhendo feijão de corda, né? E aí eles debulharam e tal, e o feijão já estava pronto, assim, né? Era só fazer, cozinhar tudo. Aí a pessoa passando no semáforo indo embora, né? Uma pessoa foi pedir dinheiro. Ela falou: não tenho, mas eu tenho feijão, né? Se você quiser, leva e faz. Aí ele falou assim: não vou levar isso aí para minha casa, não, porque eu não sei fazer, né? Então, assim, vai muito além, né? Vai muito além. Né? Escolher tipo R$ 1 em dinheiro para comprar algo que não vai nutri-lo é mais importante. Processado, né? Um salgadinho aqui, ou ali Sim, embaixo, alguma coisa. E né? vale, muito válido essa sua colocação, Gabi, porque é uma das minhas missões, né? Enquanto profissional da saúde, enquanto Fernanda pessoal, assim. Trazer essa proximidade, né, com a alimentação e resgate de cultura, né? Porque por todo esse contexto, né, que eu disse anteriormente, né, pós-guerra, né, industrialização, o marketing, né, que está totalmente positivo, né, mas também tem todo um lado de muitas empresas, né, alimentícias que não agem de boa fé com relação à nossa saúde, à produção de alimentos ultraprocessados, eles estão muito atentos do que está acontecendo, né? Então, eles trazem alimentos que, às vezes, no momento é o que a sociedade meio que está esperando, né? Todo mundo muito cansado. Então, teve, né, a transição, né, da mulher ir para o trabalho, e aí nenhuma outra pessoa assumiu aquele papel de cozinhar, né, da comida caseira. Então, a indústria, ela estava super atenta a isso, e aí trouxe os alimentos, né, já ultraprocessados, mais práticos. E a mídia bateu muito forte nisso. E falar em mídia e falar em marketing é falar em segurança alimentar e nutricional, né? Porque eles usam o apelo, né? Exemplo, pensando lá, não sei, na década de 60, mais ou menos por aí, 60, 70, quando, né, tem esse boom, né, das mulheres irem para o mercado de trabalho, e aí elas oferecem um alimento, um temperinho ali que é igual da sua avó, igual da sua mãe, né? Ou oferece um leite em pó
que vem com uma figurativa, né, uma ilustração do cuidado, do carinho, né, do passarinho ali, um acolhendo o outro, a mãe alimentando o outro. Então tem sempre essa relação do alimento ultraprocessado, industrializado, com o cuidado, com o papel feminino, né? Então, assim, dá para discutir muita coisa aqui. Com Mas a gente certeza. também ficar atento com essas indústrias e ficar atento com esses alimentos. O que não significa, gente, que a gente também tem que viver, por isso que eu falei trazer um pouco de leveza para esse nosso encontro, que a gente tem que ficar exatamente, forçadamente vivendo num contexto de terrorismo nutricional. Então, agora eu não posso consumir mais alimentos que não sejam orgânicos, eu não posso comer mais nenhum industrializado e ficar. Não é bem assim. Então, a gente, né, fica doido e não tem saúde mental para tudo isso, né? Não é isso que a gente quer trazer aqui. Mas é trazer uma expansão de reflexão de que estamos vivendo, sim, num contexto de insegurança alimentar e nutricional, infelizmente, por vários motivos, e dentre eles, infelizmente, a gente não tem uma participação política efetiva, né? São poucos aqui que participam, às vezes, de um conselho municipal ou de uma outra coisa, nem quer, porque acha chato, porque acha um saco, né? Tá ali ouvindo uma outra pessoa falar, né? Com temas que acha que não tem nada a ver com a sua saúde, não tem nada a ver com a sua vida, mas tem, e tem muito, né? Com certeza. Então, essa questão do marketing, né? Então, ficar atento a isso. Então, está muito correlacionado, né? Esse contexto de segurança alimentar. Então, é a vez do sem gordura e relacionado também ao terrorismo nutricional, né? Então, depois, alimentos diet light, depois os alimentos... Então, assim, conforme ia assim, num contexto, né, de uma cobrança física, de imagem, né, também do corpo da mulher, do corpo do homem, essas indústrias, né, foram percebendo isso. Agora o vilão da vez é o açúcar, então vamos fazer todos os alimentos sem açúcar, né? Então, assim, uma das minhas missões, voltando ao nosso papo inicial aqui nessa temáticazinha, é fazer esse resgate mesmo com a comida mais natural, então arroz, feijão, os vegetais. Dá mais trabalho? Dá, principalmente quando você não está planejado e não está organizado para isso. Mas existe técnicas, existe canais, né? Existem profissionais que trazem muitas dicas para facilitar esse processo também, né? De produzir, de usar técnicas de congelamento, entre outras coisas. Com certeza, Fer. Acho que nosso tempo deve estar quase se exaurindo aí, Quase. né? Mas acho que é isso, né, Fê? Acho que começa por nós, pelas nossas escolhas, só para concluir, né? Claro, precisamos ter condições, precisamos, né? Mas através de nossas escolhas, né? Mudando a nossa própria comunidade, onde tá a nossa possibilidade em atuar, se possível, participando ativamente, né? De grupos sociais, né? É assim que a gente consegue, né? Aquilo que Eu você... já li aqui, ó, Gabi, ela pediu pra gente comentar, a gente até comentou, viu lá, sobre o consumo, né, aumentado, estima-se, né, que vai aumentar ainda mais por conta da pandemia, né, por conta da falta de renda de comprar alimentos mais frescos e pelo valor que tá absurdo, comprar mais macarrão instantâneo, né, eu dei o exemplo. E outro exemplo também que eu queria dar, e que é muito triste, que eu não queria terminar essa nossa live, essa notícia, é que passou-se agora a vender ossos, né? O Sim, pessoal doava, né? Ossos sim. de restos de carcaças de animais, né? Da vaca, não sei, do porco, do boi. Uhum. E agora passou-se a vender. Então, antes as pessoas eram poucas, mas tinha, né? Que ia lá pegar por doação, isso antes da pandemia. Às vezes, não sei, para alimentar um animal ou para mesmo fazer um caldo, alguma coisa, né? Então, olha só o grau de insegurança alimentar que nós estamos. E agora passou-se a vender, né, esses ossos, essas carcaças de animais, para as pessoas ter esse contato com esse tipo, esse sabor de alimento, né, da proteína. Então, é tudo muito triste, né, realmente, esse contexto de insegurança alimentar e nutricional. Mas eu acredito sim que tenha saída. Acredito sim que a gente pode refletir ainda melhor nas escolhas, né, dos nossos representantes políticos, e que fiquemos atentos, né, para esses projetos que eles nos demonstram,
E diante, né, a eleição está aí só no próximo ano, mas antes de que isso aconteça, a gente gritar, né, através das redes sociais, se tiver alguma assinatura online ou alguma coisa assim, e dizer que você é contrário, né, a esse processo. E o que está mais próximo de nós, acredito eu, que seria realmente a doação, ou quem entender bem do assunto, informar, conversar com outras pessoas, com familiares sobre essa temática, para a gente poder fazer uma corrente, né, do bem e contribuir para amenizar essa insegurança alimentar e nutricional e rezar para que o conselho, né, esses conselhos, essas pessoas representam, né, essa luta pelo direito humano à alimentação adequada, né, e nutricionalmente adequada também, volte a ter uma participação mais efetiva. É isso mesmo. Fer, muito obrigada pela sua participação, por ter nos apoiado nesse projeto aqui, né? E foi muito rico, né? A nossa conversa me encheu de ideias aqui, eu estou super feliz por tudo. Que bom, Gabi. Obrigada, viu, Fê? Fico feliz Bom, também, viu? Um beijo para todo beijo. mundo. E quem quiser, né, acompanhar o nosso trabalho, né, Gabi? Tem a página Sim. do escritório, tem a página da Bendita Leve. Comecei recentemente com um projeto super bacana, né, de estimular as pessoas a realmente ter esse contato com a cozinha, passar a cozinhar, nem se for para começar nos finais de semana, né? Então, estou gravando algumas receitas. Inclusive, nos dias que eu gravo, eu entro ao vivo aqui pelo Instagram. E quem tiver interesse de experimentar de forma gratuita, pode vir passar aqui experimentar a receita, todo mundo, né, de forma segura, com máscara. E vai ser uma grande alegria poder compartilhar o amor através da alimentação também. Olha que legal, Fer. Muito lindo o seu trabalho. Um Obrigada, abraço, Gabi. boa noite Um a beijo, gente. todos. Obrigada a Um todo mundo que beijo. participou. Até mais. Tchau.